Olá, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como que você está? Você está bem? Como é que você está passando esse dia? Eu espero que abençoado, cheio da presença do Senhor, cheio da glória do Espírito de Deus. Eu espero que esteja sendo assim o seu dia. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei o que está afligindo seu coração, a sua alma, ou se tem alguma coisa afligindo, né? Porque a gente tem costume sempre de achar que todo mundo está passando por dificuldade, mas pode ser que você, nesse momento, esteja bem. E graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas eu desejo também que Deus esteja te enchendo de poder, de graça, te enchendo do Espírito Santo de Deus, te enchendo da paz que excede todo entendimento, te derramando bênçãos sem medida sobre você, sua casa, sua família, e que faça de você uma bênção aonde quer que você esteja, que você possa repartir aquilo que você tem recebido de Deus. Amém? Glória a Deus. No livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, nós lemos assim: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Um pai de um menino que estava possesso, endemoniado, cheio de demônios, ele vai buscar Jesus para livrar, libertar o seu filho. Quando ele chega lá, Jesus não estava no monte orando, mas tinha alguns discípulos ali. E aí ele pede para os discípulos que liberte o seu filho. Os discípulos tentam libertar e não conseguem expulsar o demônio. O pai continua ali e Jesus chega. Quando Jesus chega, ele pergunta: o que está acontecendo? Por que todo esse alvoroço? E o pai do menino chega e fala: sou eu, Jesus. Eu trouxe o meu filho, que há muitos anos é dominado por um demônio, quer dizer, é dominado por alguma coisa, que o joga no fogo, o joga na água, maltrata o meu filho e eu não sei o que acontece com ele. E eu trouxe o meu filho para os seus discípulos curarem ele, e os seus discípulos não conseguiram. Aí Jesus dá um suspiro, olha para os discípulos e fala: geração incrédula, até quando estarei com vocês? E aí Jesus vira para o pai do menino e fala: quanto tempo ele está assim? Ah, não, ele está assim desde criança, desde quando nasceu. Sempre foi assim. E aí Jesus chega perto do menino e expulsa o demônio. Mas antes de expulsar o demônio, o pai do menino chega para Jesus e fala: Jesus, eu estou desesperado, eu já tentei de tudo. Se o Senhor puder, ajuda o meu filho. E aí Jesus responde com essa passagem que nós lemos: se puder, se eu puder, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que acredita. Tudo é possível àquele que tem fé, àquele que confia. Tudo é possível. Só que quando nós estamos esperando uma atitude, ou uma bênção, ou um milagre, ou alguma coisa vinda da parte de Deus, nós precisamos contar com uma coisa, aliás, com duas coisas primordiais. São duas coisas essenciais para que o milagre aconteça, para que a bênção chegue, para que as coisas aconteçam. Você acredita, você confia em Deus, você sabe que Deus pode, você sabe que tudo é possível se você crer. Mas existem duas variáveis que podem não deixar que essa bênção chegue para você. Primeira variável, a vontade de Deus. A vontade de Deus.
Aquilo que está sendo feito vai edificar o reino de Deus? Vai glorificar o reino e o nome de Deus? Vai fazer com que o reino de Deus cresça? Segunda variável, o tempo de Deus. Pode ser que não seja o tempo, pode ser que não tenha chegado o tempo. Ou pode ser que Deus não vá fazer. Nós vemos isso quando o apóstolo Paulo, que tinha uma doença que é chamado, na Bíblia, diz que é um espinho na carne, que o esbofeteia. Ele pede para Deus o curar e Deus diz para ele: Paulo, eu não vou te curar. Entenda, Paulo, a minha graça te basta. Você vai ficar com esse espinho aí para você não se ensoberbecer, para você não se tornar orgulhoso. Você vai ficar com esse espinho aí na carne. Eu não vou te curar. A minha graça te basta. Então nós temos algumas coisas que nós pedimos para Deus e que nós não vamos receber. São coisas que Deus não vai nos dar, são coisas que Deus não vai permitir. Muitas vezes, porque se Ele permitir, a gente vai se desviar, nós vamos largar Deus. Deus conhece o nosso futuro, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que passa dentro de nós. As atitudes que nós tomamos hoje, Deus vê as consequências dela lá na frente. E aí eu quero te fazer uma pergunta hoje. Se você ora a Deus, sabendo que para Deus nada é impossível, tudo é possível ao que crê, sabendo que Deus pode fazer todas as coisas, mas você não recebe a sua bênção, o que isso gera em você? Você é daqueles que, Deus, se você não vai me dar isso, se o Senhor não vai me dar isso, então eu vou sair, vou embora, não quero mais ficar na igreja? Eu vim aqui só para resolver o meu problema. Se não vai resolver meu problema, eu vou embora. Ou você é daqueles que vêm para Deus, talvez por um problema, como é a maioria dos casos, né? Mas quando chega na igreja, você começa a criar dentro de você uma paixão, um amor tão grande por Deus, que não importa mais se Ele vai te dar, se Ele não vai te dar, se Ele vai fazer, se Ele não vai fazer. Não importa o que será feito, você continua na presença de Deus. Porque o que passa a importar para você, para mim, para nós, é a presença de Deus. É aquilo que Deus é e não aquilo que Deus pode fazer. É o que nós chamamos, no meio cristão, de não buscar somente as mãos de Deus. Porque as mãos, elas simbolizam aquilo que pode ser feito, aquilo que pode ser dado, aquilo que pode ser ofertado. Mas nós buscarmos a face de Deus. Porque quando nós buscamos a face de Deus, nós estamos buscando aquele que é. Nós estamos buscando o eu sou. Não importa o que ele faça, ele é. Qual a sua atitude quando você não recebe aquilo que você pede? Você vira as costas para Deus ou você continua perseverante ali, crendo que a maior bênção, a maior vitória, o maior milagre que pode acontecer na sua vida é você ganhar a salvação e estar na vida eterna com Deus? Sabe, nós vemos no livro de Daniel, no capítulo 3, versículos 16 a 18, nós vemos uma coisa muito interessante. O rei Nabucodonosor, ele constrói uma estátua enorme.
uma estátua dele mesmo, enorme. E ele ordena que todo mundo no seu reino, quando ouvisse o som das trombetas, se curvasse e adorasse a sua estátua. E tinha 3 pessoas, 3 homens, 3 jovens, judeus, do povo de Israel, hebreus, que disseram: não, nós não vamos nos curvar a essa estátua, porque nós só adoramos e só nos curvamos diante do nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então nós não vamos nos curvar. Só que o rei, ele tinha dito o seguinte: o rei, ele tinha falado que aquele que não se curvasse diante da sua estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente e ali seria sacrificado, iria morrer. E aí o que aconteceu? O rei reuniu todo mundo numa praça onde estava a estátua e mandou que tocasse a corneta, as trombetas. Quando tocou as trombetas, todo mundo se abaixou, todo mundo se curvou, menos os 3 rapazes. Aí os puxa-sacos do rei, né, foram lá para ele e falaram: ô rei, ó lá, ó lá. Aqueles 3 ali, aqueles 3 do povo de Israel, eles não se curvam, não. Eles disseram que não vão se curvar, não. Aí o rei manda chamar, manda trazer aqueles 3. Quando eles chegam na presença do rei, o rei diz para eles assim: olha, eu vou lhes dar uma chance. Vocês parecem que não entenderam com quem que vocês estão tratando, mas eu vou lhes dar uma chance. Eu vou mandar tocar as trombetas de novo, e se vocês não se encurvarem, eu vou lançar vocês na fornalha. E aí eles falam o seguinte para o rei. Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18, eles falam assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Eles estavam dizendo para o rei que mesmo se Deus não livrasse, Deus tinha poder. Deus era poderoso. Deus era suficientemente poderoso para, se eles fossem jogados na fornalha de fogo, Deus era poderoso para livrar-nos no meio do fogo, para tirá-los e salvá-los ali de dentro do fogo. Mas eles dizem algo mais. Mesmo que Deus não nos livre, nós vamos morrer sem adorar outros deuses. Nós vamos morrer por fidelidade a Deus. Nós vamos morrer na presença de Deus e não vamos adorar outros deuses. Porque para nós, o que eles estavam querendo dizer com isso? Que para eles, o mais importante era o que Deus é. O mais importante é o que Deus representa na vida deles. Não é o que Deus pode ou não pode fazer. Nós vemos outros trechos da palavra de Deus que falam a mesma coisa. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto no campo, ainda que não haja produto da oliveira, ainda que o gado não dê leite, os filhotes não cresçam, eu louvarei o Senhor meu Deus. Ainda que eu não tenha nada, ainda que eu esteja passando fome, eu louvarei o Senhor meu Deus. No livro de Jó, nós vemos ele que tinha tudo: família,
bens, riquezas, saúde. Quando ele perde tudo, o que ele diz? Ele diz: Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher dele vira para ele e fala: homem, você não está cansado de adorar esse Deus? Ele te abandonou. Ele vira para a mulher e fala: você é uma louca. Se eu adorava a Deus no tempo que eu tinha fartura, eu vou deixar agora de adorar o meu Deus porque eu não tenho as coisas? Qual é a motivação que faz você adorar a Deus? O que move o seu coração e faz com que você se achegue a Deus? O que move o seu coração e faz com que você esteja na igreja, se interesse pela palavra do Senhor? É só o que ele pode te dar? Ou é aquilo que ele é para você? Nós precisamos nos fazer essa pergunta. Sabe por quê? Porque nós estamos começando a viver os dias maus. Nós estamos começando a viver dias dos últimos tempos. Nós estamos começando a ver os princípios das dores. Aonde a nossa liberdade de pregar o evangelho está começando assim, muito sutilmente, mas está começando a ser cortada. Se você ainda não notou isso, note. Você não pode mais orar em qualquer lugar. Você não pode mais pregar a palavra de Deus em qualquer lugar. Se as pessoas te denunciarem, você pode ser preso. E quando as pessoas chegarem ao cúmulo de chegar para você e falarem assim: nega o seu Deus, nega o seu Jesus, ou nós vamos te matar, ou você vai morrer, você, a sua família, o que você vai fazer? Será que você já parou para pensar nessas coisas? Sabe, a igreja brasileira, ela é uma igreja que é muito acomodada. É uma igreja muito tranquila. É uma igreja que não sofre, até hoje não sofreu perseguições, não sofreu nenhuma retaliação, não sofreu nada, nada. Nós sempre tivemos liberdade de andar com a Bíblia para cima e para baixo, liberdade de culto, liberdade de entrada nas igrejas, abrir igrejas, liberdade de pregar a palavra de Deus. Nós sempre tivemos. Mas isso está chegando ao fim. Esse tempo está chegando ao fim. E aí nós vamos ter que responder essa pergunta: o que me move para Deus? O que me leva para Deus? O que verdadeiramente me leva? São os tapinhas nas costas toda vez que eu prego uma palavra bacana? Os parabéns que me dão porque quando eu preguei, 10 pessoas se converteram? Você acha que isso é muito? Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, 3.000 se converteram. E muita gente acha que 10 se convertem. Nossa, que coisa maravilhosa! Glória a Deus! A palavra de Deus nos diz que há festa nos céus por um pecador que se converte. Quanto mais 10. Mas isso faz com que o seu ego cresça? Ou você vem para perto de Deus pelo que ele é?
Ou você dá a ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor, toda a majestade é dele, não sua e não minha, é dele, é ele. É ele que tem que aparecer. João Batista, ele falava que Jesus cresça e eu diminua. O que te traz para Deus? Você precisa responder essa pergunta. O que te faz vir para Deus? Porque que ele é poderoso para fazer tudo aquilo que nós pedimos, a gente sabe. Que não existe nada impossível para Deus, a gente sabe. Ele criou todas as coisas. Ele fez tudo, ele fez os mares, a natureza, ele nos fez. Nós sabemos de tudo isso. Mas o que te traz para perto de Deus? Jesus certa vez disse para a multidão: vocês só estão comigo porque vocês viram eu multiplicar os pães. Porque eu lhes dou o que comer. Porque eu curo os enfermos e expulso os demônios. É por isso que vocês estão comigo. Agora, se eu não fizer, será que vocês continuam comigo? E aí os discípulos viraram para ele e falaram assim: Jesus, dura essa sua palavra. É dura essa sua pregação. Doeu. E Jesus olha para eles e fala: se vocês não gostaram, pode ir embora. Pode ir com eles. O que te traz para perto de Deus? O que te faz viver uma vida na presença de Deus? É a possibilidade de uma vida melhor aqui nessa terra? Ou é a certeza da salvação na vida eterna? Nós precisamos responder essa pergunta. Nós precisamos responder para Deus essa pergunta. Deus, a palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão sobre a terra, procurando verdadeiros adoradores. Aqueles que vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Não importando o que eles tenham ou o que eles venham a receber. Somente importando o que é Deus. Estar na presença de Deus. O que Deus representa para nós. Será que você tem a resposta para essa pergunta hoje? No livro de Efésios, no capítulo 3, versículos 20 e 21, nós lemos assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Esse é Deus. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Mas será que é isso que te move? Será que é isso que te mantém perto de Deus? Será que é isso que faz com que você busque a Deus, com que você ore, com que você vá à igreja? Só aquilo que você pode receber desse que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos? Estamos chegando num tempo em que nós precisamos responder essa pergunta. O que nos move para Deus? O que nos traz para Deus? E eu espero
que você tem a resposta certa para essa pergunta. Nós devemos buscar aquilo que Deus é e não aquilo que Deus pode fazer. Nós devemos buscar a face de Deus e não as suas mãos. Nós devemos buscar sermos dignos de fazer a obra e a vontade de Deus nessa terra. É assim que nós vamos ter vida em abundância, como Jesus nos prometeu. É assim que nós vamos comer o melhor dessa terra. É assim que nós vamos ter de Deus tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, desde que o nosso coração esteja em Deus e não nas coisas. Sabe como é que você vai ver isso? O dia que você receber uma bênção e repartir com todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Repartir com aqueles que são necessitados, repartir com aqueles que estão ao seu redor e precisam. Quando você tiver um coração generoso, quando você tiver um coração compassivo, que se compadece dos outros, que você possa responder essa pergunta: o que te move para buscar a Deus hoje? Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a fazer com que essa plataforma entenda que esses vídeos são bons para serem distribuídos em todos os lugares, para todos os confins da terra, como Jesus ordenou. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais, mande para todo mundo que você conhece. Glória a Deus, que você seja uma bênção aonde você estiver, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande, que você seja abençoado e que você seja abençoador, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.